Aí, eu lembro que o senhor participou como fundador do PT em 1980, né? É Um isso. esclarecimento. No ato mesmo da fundação eu não estava. Mas o senhor entrou logo no primeiro ano ou segundo ano ali? Sim, porque o Lula me... Vamos eu esclarecer. fiquei tão aborrecido com isso O que aconteceu? que eu fui para a Europa. Entendeu? Tinha um contrato da ONU, me oferecia um contrato de consultoria, e eu falei, eu vou ficar aqui, vou ficar irritado, aborrecer a mulher em casa, os filhos, e é melhor curtir Mudar mau de humor área. sozinho. Então fui para Roma e fiquei trabalhando na ONU lá, e aí o Lula, através do Moisés, o Zé Álvaro Moisés, mandou um convite, olha, vamos fundar um partido mesmo e queremos que você faça o estatuto. E eu redigi o estatuto. Então, quando foi fundado, eu não estava ainda no ato inicial, não sou. Mas em Das seguida... articulações todas o senhor participou? Não, mas participei com... Das articulações para fazer do Isso, projeto, né? com o projeto de estatuto, que foi considerado o projeto guia e foi votado. Então, o primeiro estatuto do PT fui eu que fiz. Porque eu considero o PT a primeira grande criação política da massa, do povo brasileiro. Levou 500 anos para fazer o seu partido, um partido que não foi feito em salões atapetados. É um partido que foi feito no sindicato, na sacristia, no campo, e isso é um fato político imenso, imenso. Entendeu? E de modo que eu hesitei muito para sair do PT. Entendeu? Mas eu acho que eu tenho um PT de 80 a 89, até a eleição do Lula. Depois da eleição do Lula, eu acho que nós não analisamos corretamente o resultado daquilo. Nós não tínhamos percebido a mudança no mundo, entendeu? Então, em 94, eu cheguei, meu filho estava estudando em Paris, eu disse para ele, Plininho, terceiro turno. Ele disse, papai, você está enganado, o mundo mudou, não é mais a mesma coisa. Então, bom, tomamos um couro danado. Aí a análise, a meu ver, foi incorreta. A análise foi, tivemos um insucesso porque o nosso discurso é muito rígido e as nossas alianças são muito estreitas. Já está guinada ao centro ali na economia então, e na política. Tem que guinar para lá. E aí eu não gostei muito daquilo. Agora, do ponto de vista estratégico, não foi uma decisão correta essa guinada ao centro? Porque, olha, o PT chegou ao poder, o Lula foi reeleito. Se olhar hoje, ele tem um índice de aprovação, Plínio, ótimo, bom, segundo o Datafolha, 76%. Nos últimos 5 anos, 30 milhões de pessoas ascenderam à classe C. Há um processo econômico de inclusão social que começou no governo do Fernando Henrique, começou até antes. Assim, o Brasil vem melhorando desde a redemocratização, mas teve muito impulso com a coisa do real e no governo do Lula. Você não acha que é um governo que, de certa forma, merecia o apoio do Plínio, o homem de esquerda? Então, eu acho o seguinte, é uma realidade dupla. Você tem, na superfície, uma economia mais ou menos estabilizada, né? O investimento entrando aqui, um crescimento econômico, Sim. ele representa algum emprego, é inegável, são melhorias, não vamos negar isso. O que é grave, que eu queria trazer para essa eleição, é o outro lado. E quais são, assim, concretamente, esse outro lado, essas bandeiras do PSOL? Digamos que o PSOL ganha a presidência da República. Quais são os principais programas, as principais políticas do PSOL e do Plínio? 2 problemas tem o Brasil desde sempre. Segregação social e dependência externa. Os 2 estão se agravando. Você dirá, não, mas tem menos gente. Não, mas a gravidade de um problema tem pela sua quantidade, tem pela sua gravidade. A gravidade da violência hoje é maior do que no meu tempo. Sempre teve violência. Sim. Sempre teve pobreza, mas a gravidade da pobreza hoje é muito maior. Entendeu? Eu não estou atribuindo ao Lula diretamente a culpa disso, não. Eu estou atribuindo ao Lula a culpa de não botar um corte nisso. E um corte que significa um atrito forte na sociedade. Porque o itinerário para o poder constrói o poder. Se você faz um itinerário eleitoral, com promessas, com coisas assim, quando você chega lá, se tiver um embate com a direita, o povo não vem. Porque o povo está esperando o poderoso. Quando o poderoso não é poderoso, ele diz, oh, meu Deus, errei. Entendeu? É o problema do Getúlio. Ficou sozinho. É o problema do Jango. Ficou sozinho. Na hora do embate não tem força. Sim. Então, precisa vir desde o começo com uma mensagem dura.
Você dirá, bom, mas você nessa idade vai querer desde o começo? Não, eu sei disso. Eu estou começando. É o que eu queria que o Lula fizesse em 98. Entendeu? Quer dizer, nós precisamos contar para esta sociedade que existe maneira de resolver os seus problemas de uma maneira muito mais profunda, mas não no regime capitalista. Não no regime capitalista, contestando o capitalismo. Eu sei que é uma posição duvidosa. Mas o padrão de vida no regime capitalista, em média, ele não é maior para os mais pobres, ele não tem mais democracia do que os países ditos socialistas, que estão cada vez mais ficando num clube fechado ali. Você colocou dois elementos. Diga. Um elemento padrão de vida, um elemento democracia. O elemento padrão de vida no socialismo é bem melhor para o pobre. É só ver Cuba. Em Cuba, todos os dados sociais são melhores do que qualquer país da América Latina. Mas não é um nivelamento por baixo, não é uma sociedade pobre como um todo. A gente sabe que em Cuba não há miseráveis como há no Brasil. Mas há problemas de abastecimento, de padrão de vida. Olha, abastecimento de caviar, abastecimento de... Mas não abastecimento de arroz, feijão, batata e carne. Isso tem à vontade lá. Né? O problema de Cuba é a liberdade, porque nem só de pão vive o homem. Exato. Né? Aí o problema, ao meu ver, não é nem tão cubano, mas é americano. Porque o Fidel sabe que se abrir, no dia seguinte os gusanos entram lá com os mariners. Aí acabou. Né? Então é uma tragédia, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é esse socialismo que eu proponho. O nosso é com liberdade. Supõe um crescimento cívico e ético das pessoas. Portanto, não é um processo para amanhã. É um processo em que hoje você vai propor as soluções concretas que o capitalismo permite. Mas o que eu quero acabar com a propriedade privada? É o socialismo clássico? Com a socialização dos meios de produção? Para lá. Para lá. Para lá. Agora, eu quero estreitar o discurso do capitalismo, o discurso da democracia. É democrático? Ah, muito bem, então vamos ser democráticos. Vamos ser democráticos. Não pode ter desigualdade no ensino. Por que que o menino, filho do rico, vai numa belíssima escola e o filho do pobre vai numa escola ruim? Não é verdade? Então, o que eu penso é o seguinte... Mas aí não são reformas, desculpa te interromper aqui, dá para se fazer dentro do capitalismo? Porque quando o senhor fala, olha, era preciso que o Lula em 98 tivesse feito um discurso mais claro, socialista. Se ele tivesse feito esse discurso, o Lula argumenta, ele jamais teria chegado à presidência da República. Pois é, mas foi o que eu disse a ele, não chega. E disse, e se chegar, não leva. Aí, quando eu acabei, quando ele se elegeu, vários petistas me deram aquele risadinha, dizendo, olha lá, ele levou. Aí eu virei e disse, mas levou? Porque o problema é o seguinte, o que é levar? Levar não é sentar na presidência, exercer o poder, isso não é levar. Levar é fazer o que a gente pensa. Poder aplicar o seu programa, suas políticas. Etc. Evidentemente, o Lula não está aplicando um programa que está escrito, dos quais a parte agrícola fui eu que escrevi o tempo inteiro. Entendeu? Não está fazendo. Então, não está levando. Isso é que eu quero dizer, Kennedy, entende? É uma pena, é uma pena. Não tenho mágoa pessoal de ninguém no partido, ninguém. E muito menos do Lula. Como é que é a relação pessoal com o Lula? Ainda tem alguma relação? Não, agora não temos mais, porque como eu também não tenho mais com o Fernando Henrique, não tenho mais com o Serra, porque não dá, mas não temos briga nenhuma. Eu não levo a coisa política para o pessoal, nunca levei. Entendeu? Nunca levei, não tenho mágoa, eu não ofendo ninguém, também não julgo ninguém. Também não estou julgando se o Lula é um malandro, não é malandro. Não, eu não estou julgando, eu estou julgando a política dele. Eu não concordo com a política dele. Como não concordo com a política do Zé Serra, como não concordo com a política do Fernando Henrique. Mas aí vamos tentar concretizar. Por exemplo, a relação com o Banco Central. Né? Como é que seria num governo do PSOL? O Lula hoje dá uma autonomia política ao Banco Central. Ela não é formal, ela não é legal. Algumas pessoas até defendem isso, que tem um mandato, que esteja ali na lei. Mas hoje ela é a autonomia do fio de bigode. O presidente escolhe o presidente do Banco Central, o presidente da República escolhe o presidente do Banco Central. Ele aplica uma política que para muitos é uma política conservadora, mas o Brasil está aí crescendo esse ano a 6,5%, 7%, ritmo chinês aí no primeiro trimestre. Como é que seria a política do Plínio e do PSOL para o Banco Central? Kennedy, o Brasil está crescendo. Em parte porque o Manteiga está acertando, mas não é essa a fundamentação.
O Brasil está crescendo porque o Brasil é um país com imensos recursos naturais, com uma capacidade de exportar produtos que o mundo está comprando com os que estão, a China. As chamadas commodities, né? O minério de ferro, coisas do agronegócio, soja, enfim, muita coisa. Está comprando. E os capitais dos países desenvolvidos não podem se aplicar nos seus países porque está em recessão. Os seus países estão em recessão. Então, o que acontece? Os capitais procuram. O Brasil tem um juro altíssimo, vem para cá. Vem para cá, dá uma febre na economia. Mas nós estamos nos desindustrializando, nós não estamos seguindo. Segundo, nós estamos desnacionalizando a nossa economia. É cada vez mais desnacionalizada e agora terrivelmente no campo. Coisa que nunca foi objeto maior de investimento para compra de território, para comprar terra. E agora não. Com essa história dos 4 produtos, né, a soja, a cana para fazer álcool, o gado e a celulose, né, as grandes Nestlé, essas monstras Cargill, estão comprando terra e se não estão comprando terra, estão comprando através de laranjas o controle de territórios brasileiros. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Então, mas aí o que o senhor propõe? Não deixar que essas empresas comprem? Uma lei que impeça essas empresas de adquirir esse nível de terra? Reforma agrária? Como é que é? Vamos lá. Toda propriedade de mais de 1.000 hectares deve ser suscetível de desapropriação, independentemente de ser produtivo ou não. Você dá, mas então você ficou de um radicalismo brutal. Pois é, isso vai desorganizar a economia e o agronegócio, não, Plínio? Vai afetar as contas públicas e a economia do país. Exatamente. Aí vai trazer inflação. Inflação é uma coisa que afeta mais o pobre. Uma proposta dessa, se levada adiante, ela não desorganiza economicamente o país? Se você olhar do ponto de vista puramente setorial. Tá. Se fizer só isso, se organiza. Mas tem que fazer no global. Entendeu? Não acho que o Brasil precise crescer a uma loucura por ano, não acho. Porque quem cresce não é o povo brasileiro, quem cresce é o capital que está aqui dentro, do qual a maioria não é nacional, entendeu? Então você tem um crescimento que é um crescimento para um grupo social, não é um crescimento para a população inteira, entendeu? De modo que não acho que seja necessário exportar tanto, não acho, entendeu? O Brasil já tem uma capacidade produtiva, se você quiser em termos marxistas, o grau de desenvolvimento das forças produtivas já está suficientemente grande para que você possa ter um crescimento endógeno aqui dentro, menor, mas é possível mas bem isso no distribuído. Mundo globalizado? Não é um fechamento que vai resultar em menor riqueza para todo mundo, primo? O mundo está globalizado há muito tempo, Kennedy. E nenhum país que hoje é desenvolvido deixou de viver 20, 30 ou 40 anos fechado. Fechado. A China fechou, fez 2 coisas, reforma agrária e educação. Esses são os 2 pontos que eu quero ver se... Mas eu quero, não vou deixar... Só pedir um minutinho para a gente fazer um intervalo. Sem uma referência. Diga. Quem propôs o limite de propriedade para mim foi o Jean Goulart, que estava longe de ser esquerdista. Tá certo.